Hello, 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 hello! Estamos de volta, episódio 150 do POC de Cultura das Quartas. Eu acho que a gente já passou dos 160, na verdade, né? Mas enfim, não, com certeza. De conta, a gente já passou dos 160, com certeza. Mas esse é o episódio 150 do POC das Quartas. E, gente, são 150 semanas, eu não me canso de falar. São 150 semanas das pessoas vindo aqui ouvir este podcast que vocês estão ouvindo agora em todas as plataformas. Mas antes... Coragem. Antes da gente começar o nosso programa, que vocês já viram quem é o convidado, que é um convidado que já veio aqui, mas sempre vai voltar, sempre a gente vai chamar ele pra vir aqui, né? A gente vai começar a nossa prestação de sempre. Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. E eu sou o José. E esse é o POC de Cultura. Parabéns, é isso. Chama a vinheta, Jéssica. Dessa vez ficou certinho aqui no meu fone, hein? Eu acho que é o problema do Caco. O Caco é que erra. O problema é você, cara. A internet dele tem delay, é isso. Mas a Jéssica, vou colocar aqui, a Jéssica, ela deixa também pela piada, porque ela poderia corrigir essa coisa. Ela poderia, ela deixa pela piada. Ela poderia sincronizar a gente. Estamos aqui, expondo Jéssica Correia, mas é isso aí. Olha, os recados de sempre. Nosso recado é catarse.me/POC de Cultura pra você nos ajudar, nos apoiar. Podcast, qualquer valor a partir de R$5 você paga boleto bancário, cartão de crédito, cartão de débito, entra lá. Débico. Cartão de débito. Eu amei. Débico. E aí você também faz parte do grupo do Telegram, onde a gente compartilha o link das gravações para acompanhar ao vivo a gravação, como tem gente acompanhando aqui hoje. Essa gravação dos nossos convidados. Se você não pode nos ajudar, mas eu gostaria muito que você cogitasse nos ajudar, se organizasse, pagasse pelo menos R$5 por mês. É menos que uma coxinha às vezes, gente. Por mês, né? Tô falando sério. Entra lá no nosso grupo gratuito, o POCverso. Ele funciona no Facebook, é através do bit.ly/POCverso. Bit com I, li com Y, tá? Você entra lá, responde a pergunta secreta e você vai fazer parte do nosso grupo, que tem mais de 1.100 pessoas, tá? Lá trocando ideias todos os dias, é um grupo bem ativo. Siga o POC de Cultura em todas as redes sociais e também nas plataformas. Se você tá ouvindo no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts, na Amazon Music, você clica aí em seguir ou assinar, enfim, o que for, qual foi a nomenclatura que tá lá, pra saber quando novos episódios chegam pra vocês, tá bom? E agora... estamos começando o episódio. Olha, os recadinhos foram menos de 2 minutos, gente. Então, bem, hein? Mas... Treinada, ela tá treinada. Mas, vamos lá. Nosso convidado, como eu disse, ele já veio aqui. Ele é o Chico Felitti, jornalista, escritor e podcaster. Ele vai dizer se ele também tem mais outras profissões, porque eu acho que o Chico é 1001 aqui, sabe? Ele já veio aqui. Tá trabalhando, viu? Tá tem uma só, eu sou desempregado. Minha profissão é uma, de autônomo. Queiro. Minha profissão é, exato, eu vivo de biscate, eu sou biscateiro. E aí, Pox? Mas ele veio aqui no ano passado, na época do lançamento do Além do Meme, que é o podcast dele, que é exclusivo do Spotify. Foi muito divertido e a gente conversou bastante. Mas esse ano ele tá voltando aqui no POC. Todo ano o Chico vai vir aqui, tá? A gente vai ficar nessa, vamos ser sempre amigas. E foi bem nessa época também. Foi bem tipo setembro, outubro. Isso, que ele foi bem por aí. Foi. Tipo minha Epis, uma vez por ano, assim, pelo menos ela... Mas o Chico tá lançando um livro, um audiobook pela Storytel, que é o Rainhas da Noite, que tem a Renata de Carvalho como narradora. Então, Chico, bem-vindo novamente ao POC de Cultura. Obrigado, uma alegria estar aqui. Arrasou! Então, querido, conta pra gente como é Rainhas da Noite, como é que foi esse rolê de construir essa história, quem são os personagens, conta pra gente. Rainhas da Noite é a história de uma máfia que existiu no centro de São Paulo, que teve como grandes líderes 3 travestis, assim, que era uma história que meio que cava, que nunca tinha sido contada de uma maneira única, né, e aprofundadamente, e daí eu fiquei um ano indo atrás de quem eram essas 3 figuras fascinantes, que eram a Jaqueline Blá Blá Blá, a Cristiane Jordan, que era conhecida como Cris Negão só pelas costas, porque ninguém tinha coragem de chamar ela de Cris Negão na frente dela, senão tomava uma coça, e a Andréia de Maio, e cada uma delas teve poder ali entre os anos 70 e os anos 2000, e cada uma tinha um jeito de governar diferente, assim, aquelas que comandavam o ponto de prostituição
prostituição, os pontos de prostituição do centro que começaram a aparecer ali no meio dos anos 70 e existem até hoje, assim, principalmente de travestis e mulheres trans. Eita, arrasada. São tipo as nossas venenos, é isso, Chico? São as nossas venenos. Não, é tipo como se a Veneno tivesse também nos Sopranos, assim, a Veneno andando de limusine com 12 casas e um charco debaixo do braço, porque a Andréia de Maio andava charco embaixo do braço e andava de limusine pelo centro e tinha um cachorro que chamava Al Capone. É inacreditável, assim, o babado é muito forte e é inacreditável que essa história ainda não tivesse sido contada direito, como merecia ter sido contada. Cara, é isso que eu ia falar, porque, tipo assim, a gente fica prestando atenção em tantas histórias de pessoas LGBTs, né, pelo mundo, e tá aí a história da Veneno, e as pessoas conhecem muito da Marcha, e a gente tem uma história tão rica, tão cheia de coisas que aconteceram, e muita gente às vezes nem tem noção que isso aconteceu, né? Mas é que também passa por uma questão muito financeira. Eu gosto muito de falar de estrutura também e de grana, porque... Sim. Cara, custa dinheiro investigar uma história dessas. Eu fiquei 1 ano conversando com 100 pessoas. Então não é que a gente não tenha porque não tem interesse ou gente qualificada. Não tem porque não tem grana. Não tem porque não tem quem banque, assim. As pessoas não investem nisso, né? Exato. Sou muito grato a Mariana Rollier, que é minha editora no Storytel, porque eu liguei pra ela e falei, tem essa história que faz 20 anos que eu quero ir atrás, que tem aí um murmúrio, um sussurro que existia uma travesti que chamava Jaqueline blá 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 e foi muito rica e comandou uma máfia. E ela falou, cara, bem, pega essa verba e vai lá investigar, sabe? Então precisa ter quem invista, senão não adianta ter a vontade, não adianta ter a qualificação se você não vai conseguir pagar as contas enquanto você faz, assim. Então eu acho isso muito massa, senão corre o risco da gente ficar se culpando, sabe? A comunidade, não, precisa ter investimento também, não basta ter vontade. A gente sabe bem. Eu ia falar que dessa vez a editora não chegou dizendo que, mais uma história LGBT, Chico, né? Essa é maravilhosa, essa é a que me incentiva, essa que fala, não tem mais nenhuma história de LGBTQ, essa é o contrário da Folha, que foi super homofóbica comigo. Essa, pelo contrário, ela me bota super fogo, assim. Poxa, se você não entendeu essa referência, no episódio que o Chico veio aqui, a gente conta ela. Vai lá ouvir, faz essa maratona Chico Felite. Inclusive, uma pergunta, Chico. Você que narra o audiobook, certo? Ou não? Essa é a Renata Carvalho, maravilhosa. É a Renata Carvalho, é verdade. Eu ia falar assim, porque senão você, além de tudo, ia conseguir ouvir essa voz grossa do Chico. Mas tem vários podcasts que ele participa também. Conta muitas histórias nesses podcasts. Hoje a gente tem aqui o nosso quadro já conhecido, O Que História é Essa, POC? Então já a gente vai entrar nas nossas histórias mirabolantes aí. Chico, você trouxe... Eu sei que você é rico de história. Você, inclusive, essa semana foi... Eu sou colecionador de histórias. Você foi no hospital com uma camiseta de sangue. Ai, não, é muito errado. É isso, não, mas e daí a pessoa zoada, assim, a pessoa nasce errada, a pessoa nasce zoada, e fui tirar sangue, mas eu não esperava, assim, não foi de caso pensado. Eu tenho uma estampa que tem uma mancha de sangue no ombro, que eu acho linda, que eu comprei, eu era uma jovem POC estagiária, eu gastei mais dinheiro do que eu tinha nessa camisa, e eu guardo pra usar em ocasiões especiais. Daí eu fui fazer uma foto de uma entrevista que vai sair, tipo, fotógrafo, estúdio, eu falei, vou botar uma roupa bonita, e botei. O fotógrafo foi tão profissional que ele adiantou, então eu saí, eu tinha meia hora na frente de um hospital e eu precisava tirar sangue, assim, pra fazer, enfim, triglicéridos, essas merdas que a gente faz uma vez por ano, né? E eu fui tirar sangue, só que eu entrei no hospital com uma camisa com uma mancha de sangue, que obviamente era falsa, e as pessoas achavam que eu tinha tomado um tiro, e tipo, não parava, eu não conseguia andar no hospital, porque as pessoas corriam na minha direção e falavam, tá tudo bem, você precisa ir pro PS, e eu tipo, bicho, isso é moda, bicho, pelo amor de Deus, eu não... É moda. Isso foi ontem, isso foi minha manhã de ontem. Não, o Chico tem várias histórias incríveis, ele vai contar já, mas antes a gente vai falar mais do livro. Conta pra gente como que foi esse processo de escrever e ir atrás, quais foram os percalços e... Como você descobriu essa história, na verdade, assim, né? Porque a Jaqueline blá blá blá, você começou pela Jaqueline blá blá blá, mas aí que também tinha outro nome que era Jaqueline Welch, né? Welch, exato. Que era por causa da Jaqueline, eu imagino que aquela atriz Jack Welch, né? Da Rachel Welch, exato. Da Rachel Welch, deve ser isso. Então, mas tem a Andréa de Maio e a Cris Negão. Como você chegou na história? Pra isso. Cara, André de Maio já era muito fascinado e tinha umas coisas, assim, ela foi mais documentada porque ela era fim dos anos 90, ali começo dos anos 2000, e ela era muito midiática. Eu lembro que ela era amiga da Cacá de Poli, né? Eu lembro que a primeira vez quando eu ouvi falar da Cacá de Poli, eu já ouvi falar sobre André de Maio também. André de Maio, super. Cacá, inclusive, foi essencial, uma figura essencial pro meu livro, assim, eu passei mais tempo no telefone com a Cacá no último ano do que com a minha mãe, assim, porque ela realmente me apresentou muita gente, e ela é a Wikipedia da noite de São Paulo.
Paulo, assim, desde sempre. Ela sabe tudo, ela conhece todo mundo, ela viveu tudo, é incrível, assim. Então, eu já tinha esse fascínio pela Andréa de Maio, porque era a que mais aparecia, assim. Se você for no YouTube hoje, você vê, tem um documentário que a Andréa de Maio aparece, tem ela no programa Livre, batendo boca com um deputado transfóbico, enfim, já nos anos 90, assim, ela era muito midiática, né, e aparecia. A Cris Jordan, a Cris Negão, também tem um documentário que chama Quem Matou Cris Negão, que é ótimo, do René Guerra, ali meia hora que pega mais o período da morte dela, assim. Mas a Jaqueline Welch, a Jaqueline blá 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 era um grande mistério, não tinha nada dela, ninguém, no Google ela não existia, e ainda não existe, porque ela veio antes de todas, ela voltou para o Brasil no meio da década de 70, vinda da Europa, ela foi a primeira geração de pessoas que cruzaram o Atlântico e foram se prostituir na Europa e começaram a voltar com dinheiro. Isso é um fenômeno recente que veio ali depois da popularização do hormônio, depois de alguém descobrir que era possível, assim. E ela foi da primeira leva. Ela volta para São Paulo nos anos 70 com muito dinheiro e querendo sair da viração, querendo sair da prostituição, e abre um salão de beleza. Só que com o tempo esse salão de beleza na frente da Igreja da Consolação vira um bordel de luxo de travestis. E é a primeira vez ali que vai ter prostituição de travesti no centro, ainda não na rua, numa mansãozinha que era o Palácio Blá Blá Blá, conhecido como Palácio Blá Blá Blá, que era a casa dela. Pô, e quem eram as pessoas que frequentavam esse Palácio Blá Blá Blá? Era político, essas pessoas famosas que artista de TV, político, empresário, vinha gente do Brasil inteiro. Virou tipo uma lenda urbana, assim, de quem, enfim, queria esse tipo de serviço, sabia onde vinha, assim, tinha pré-internet, eu não sei como a informação era disseminada, mas corria a boca pequena que tinha esse casarão na frente da Igreja da Consolação, que tinha as trans e as travestis mais bonitas do Brasil, e era uma bica, assim, era caríssimo. E Jaqueline trocava de carro todo ano, Jaqueline, a vida dela era babado, tomava banho de champanhe, realmente era uma vida inacreditável, assim, digna de filme. Eu amo essa parte do tomar banho de champanhe, porque é realmente assim, é igual quando eu era criança, que tinha a Xuxa tinha uma capa de disco dela, acho que é o show da Xuxa 4. A Xuxa sempre presente. Sempre presente na minha vida. Mas ela tinha, e aí era tipo meio um leite, assim, que ela tava dentro, e tinha um filme da época, que era o Lua de Cristal, que ela tava meio banho de leite também, e as pessoas, eu lembro na minha escola, as pessoas ficavam falando, a Xuxa toma banho de leite. Foi aí que surgiu essa lenda urbana que ela tomava banho de leite. E na verdade ela só lavava o cabelo com leite pra ficar mais claro, né? Mas que tinha também essa história de lavar cabelo com leite. Mas eu sempre amo essas coisas de banhos caros, assim, tipo banho de leite de cabra, banho de champanhe, banho de sei lá o que. É ostentação, né? É só mostrar que tem, né? Encher uma banheira de champanhe e ficar lá com o boy é só pra mostrar que tem. E aí a gente andou tudo isso pra ver gente tomando banho de Nutella no YouTube. No shade. Chico, e já tá disponível pra comprar o livro? Pra ouvir no Brasil inteiro, é só... ouvir no tem uma Storytel. assinatura ouvir no que Storytel. custa R$27,90, mas tem um mês grátis, então dá pra ouvir, aproveitar e ouvir Rainhas da Noite antes de ter esse prejuízo, aí antes de se comprometer ou não com a assinatura. São 9 horas, a Renata Carvalho, que narra, é maravilhosa, que é dramaturga, enfim, fundadora do Traviarcado, ela é ativista e a melhor narradora que eu conheço, assim, foi uma alegria gigante ter ela lendo essa história. E lá na Storytel, além desse livro, você tem também o da Elke Maravilha, né? Que é o Mulher Maravilha. O da Elke é maravilhoso. Ano passado eu escutei, eu maratonei, acho que em 2 dias eu escutei o audiobook inteiro. Vale muito a pena também, então, escutar Rainhas da Noite e também o Mulher Maravilha, que é o da Elke, que tá lá, são dois do Chico. Sendo que o Rainhas da Noite, como ele falou, é narrado pela Renata Carvalho, né? E o Mulher Maravilha é pelo próprio Chico também. Não, pela Fernanda Stefanski, maravilhosa, é uma atriz também, né? de mão cheia. Acho que ninguém... Eu não sirvo pra narrar livro porque eu sou meio monótono, assim, minha voz traz muito pra baixo. Acho que o podcast ainda vai porque tem voz de outras pessoas. Agora, se me bota pra narrar um livro inteiro, eu vou pra dentro, assim, eu não sei, eu falo pra dentro, acho que é coisa, não sei se é coisa do interior ou é coisa de... O seu know-how é escrever mesmo, né? Quantos livros você tem escrito, Chico? Eu não sei, porque audiolivro conta, então, porque Lógico que conta! Livro em papel tem o Ricardo e Vânia, A Casa e Elke Mulher Maravilha, que acabou de virar livro também. Depois de virar audiolivro, ser lançado em audiolivro, virou livro agora pela editora Todavia. A capa está belíssima, inclusive. A capa tá belíssima. Aquela foto é um bafo, que é o cabelo da Elke gigante pegando a capa inteira, cheio de coisa. Ai, eu sou apaixonado. E Rainhas da Noite, então são 4. E Ricardo e Vânia vai virar filme mesmo? Você pode falar isso? Cara, posso, não, isso. Ou uma coisa que você não pode falar. Posso super, assim, vai. Quem ia interpretar o Paulo Gustavo, né? Ele ia, inclusive, interpretar
talvez os dois, não sabia ainda se só o Ricardo ou o Ricardo e a Vânia, e ele ia investir no filme, assim, ou seja, ia ter, tipo, um produtor executivo foda, que era o Paulo Gustavo, mas daí ele, infelizmente, morreu de Covid e voltou a estaca zero, assim, porque é isso, um filme precisa de um protagonista e precisa ter quem custeie. Ele ia ser as duas coisas. Exato, ele ia ser as duas coisas e, de repente, perdeu as duas coisas. E Rainhas da Noite tem que virar também, hein? Porque dá super aí uma... Só digo que vem aí. Olha! Ah, não. Não, mas é que esse... De verdade, perdão, Zé. Não, eu ia falar que você ia ganhar mais uma bronca pro WhatsApp chegando aí. Não, mas é que esse de verdade, quando eu tava investigando e eu começava a ouvir as cenas e descobrir o que tinha acontecido, juro por Deus, é coisa de cinema mesmo, assim, é coisa de série mesmo. Tem travesti virando camburão de polícia, tem guerra no centro, tem gente tirando um escalpo do outro e tudo de fato aconteceu. Assim, mas as coisas são tão inacreditáveis, e a que eu mais amo, de verdade, para mim a cena desse livro é um congestionamento às 4 da manhã, debaixo do Minhocão, que é ali aquele viaduto que corta o centro de São Paulo, só de carros conversíveis que as travestis compravam quando elas vinham passar férias no Brasil, as europeias, porque elas voltavam da Europa no inverno europeu, Meu tipo década Deus. de 90, vinham cheia de grana, compravam conversível cash, em dinheiro. Cláudia Edson me mandou fotos. Eu compartilho com vocês, se vocês quiserem, fotos da Cláudia Edson deitada no capô do conversível roxo dela. E daí cada uma comprava um conversível e ficava dando pinta. Então, às 4 da manhã ali, quando todas chegavam na Proibidos, tinham tipo 20, 30 conversíveis parados ali num congestionamento só das bonitas que voltaram da Europa e compraram um conversível para dar pinta. Assim, eu acho isso incrível, assim, que a gente não saiba que isso aconteceu, assim. Isso é super cinematográfico, isso dá super uma cena incrível, maravilhosa. Ó, então vou ficar ansioso esperando, porque já tô imaginando como vai ser. Não tem previsão, né? Você falou não, vem aí, mas você não... Não, tá em negociação, mas até a adaptação para começar, o tempo de audiovisual é outro, né? Eu desencano, eu jogo pra lua e vou viver minha vida, vou escrever outras coisas. Porque se você fica esperando, você morre de teia de aranha, assim. Sim, é verdade. Eu só ia fazer um adendo, lembrando da Renata, rapidinho, só pra quem não ligou o nome à pessoa, a Renata Carvalho, ela é a atriz que protagonizou a peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que teve toda aquela polêmica, se eu não me engano, em 2018, né, da prefeitura de Salvador, que censurou a peça, enfim. Ela é a protagonista, maravilhosa. Exato, Renata Jesus. Arrasou. E aí, ano que vem, então, a gente vai ter Chico aqui, se Renata quiser, se Deus quiser. Já falando já do projeto aí, já engatinhando, porque já estamos ansiosos aqui pra assistir também, além de ouvir a história, assistir. E tem projeto pra transformar esse livro físico, igual o da Elke? É sempre uma possibilidade, mas tem um primeiro período ali de um aninho que ele fica só em áudio, como foi Elke. Elke fica um ano só em áudio, porque quem bancou foi a empresa de áudio, daí tem um períodozinho ali que só pode ser áudio, mas eu acho bem possível, e eu torço sempre, assim, porque eu torço para que chegue no máximo de pessoas possíveis, e tem gente que ainda não tá habituada a audiolivro, por mais que eu incentive muito, eu acho incrível. Tem gente que incrível também. Não se adapta, como não se adapta a podcast, sei lá, prefere o papel, então eu sou o maior animante de que vire tudo, assim, eu animo muito de que vire qualquer outro formato, que vire série, acho que a gente tem que ocupar tudo, assim, que vire teatro, que vire qualquer coisa, assim, que vire comercial de TV, assim, eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares. Arrasou. Bom, vamos pra Que História é Essa, POC, então? Vamos. Jéssica, inventa uma vinhetinha aí pro Que História é Essa, POC? Coitada da Jéssica, sempre pega de surpresa, né? Aqui a gente pega ela de surpresa, aqui é assim. Que história é essa, POC? Então vamos, Chico, que história você tem pra contar pra gente? Qualquer história de qualquer ramo, terror, romance. Qualquer ramo. Qualquer ramo. Nas melhores casas do ramo. É isso aí. Eu gosto muito de quando, não sei porque eu tô meio nostálgico, mas quando eu era uma pequena POC, uma POCzinha, e eu era obrigado a fazer futebol numa escola chamada Bate-Bola em Jundiaí, onde eu morava, no interior de Jundiaí, chamava Bate-Bola, enfim, o nome vale, né, mas o espírito não era de bate-bola. E eu odiava, enfim, como muitos, não vou generalizar, mas enfim, acho que muitos de nós não gostamos de futebol e não gostamos desse ambiente. E eu corria da bola, eu morria de medo da bola, e eu na quadra basicamente corria pra onde a bola não estava, assim, eu era o contrário de todas as outras bichas. E por muito tempo eu fui assim, mas vivia, assim, ia uma vez por semana, acho que uma vez por semana era aula, e odiava. Daí eles inventaram
um negócio que era destaque da escola, destaque do mês da escola. E na primeira vez que eles foram dar destaque da escola, eu não sei que idiota do bate-bola, que professor ou que coordenador, achou que eles iam me incentivar se eles dassem o destaque da escola para mim, porque eu era educadinho e eu tinha medo, porque eu era criança bichinha. E daí eu ganhei o destaque da escola e ganhei, sei lá, uma camisa do Corinthians, só que daí todas as pessoas se voltaram contra mim, todos os moleques passaram a me odiar muito, assim. Então, além de eu odiar Paulo, eu passei a ser odiado na escola bate-bola e convenci minha família a me tirar de lá, porque eu fui de destaque, sem fazer nada, assim, nunca ter encostado na bola, assim. Eu odeio essa história, porque mostra muito a opressão da Bill, mesmo quando ela não quer, assim, ela ganha um prêmio que só vai se fuder depois na quadra de futebol. Isso jamais aconteceria comigo, Mas eu também fiz escola de futebol, pra quem é aqui de São Paulo, eu jogava ali num campo no Morumbi, que era do campo de São Paulo, minha mãe era São Paulina. Ai, que chique! São Paulino. Não, mas família rica, família criança de burguesa. Ai, gente, só até a quarta série. PlayStation 1. Em 1997, PlayStation 1. Era o Renatinho daquela novela. Qual que era a novela? Que tinha, a novela que tinha o Renatinho. Aquela criança que usava o pullover. Ah, Duas Caras. Tá. A criança que usava o pullover. Não, da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Que ele era filho da Flávia Alessandra. Mas eu jogava ali também, a minha mãe me obrigava, ela sonhava com isso. Inclusive, você falou do PlayStation 1, a minha mãe, quando eu ganhei o PlayStation 1, a minha mãe foi comprar comigo o primeiro jogo, né? Eu acho que eu já contei isso aqui no POC. Aí eu queria muito do Power Rangers, só que daí ela viu do Power Rangers, era, tipo, muito violento. E aí ela falou assim, não, vai pegar esse daqui. Aí ela me deu da Pequena Sereia. Ai, que ótimo! Se ela soubesse o que ela tava fazendo. Ela tava super me incentivando, assim. Eu amava jogar Pequena Sereia, gente. A hora que a Ariel ganhava as perninhas, ela tinha um lookinho todo bonitinho. E aí, tamo aí hoje, né? Mas eu jogava também futebol, por obrigação. A minha mãe me obrigava, assim, ó, aí toda semana. E eu tenho essa mesma memória. Eu acho que é uma memória comum da gente que é gay, assim. Eu acho que homens gays, em geral, têm uma aversão, assim, no começo a esporte, porque não é um lugar muito convidativo, né? Eu amava jogar basquete, por exemplo, e handball. Só que pra mim era terrível estar na quadra com outros meninos, entrar em vestiário, levava cascudo de gente mais velha, porque falava que tava olhando pros piruzinhos dos meninos, assim, não posso dizer que não mas olhava. tava, exato, mas tava. Então, não lembro. Provavelmente, uma hora ou outra eu tava... Eu tenho uma cena de infância muito forte disso, assim, de tipo vestiário e de eu ver o moleque pelado na minha frente e, tipo, aquilo me marcou meio pro resto da minha vida, assim. Tipo, eu lembro. Foi o primeiro menino que você viu pelado, que não fosse, tipo, familiar? Não, eu também lembro. Ai, meu Deus, que erotizante que eu tô da minha infância, mas enfim, é isso, eu não fiz nada normal, e não fiz nada que não quisesse. Mas eu lembro de quando eu vi um moleque, o filho mais velho de uma amiga da minha mãe, a gente tava na casa dessa amiga da minha mãe, que era a única amiga rica, assim, muito rica. Daí eles tinham uma sala de TV, e o moleque tava na sala de TV e eu tava meio fora da sala de TV, num jardim que tava fora, e o moleque tava deitado de samba canção, assim, a samba canção meio solta, assim, eu lembro de ter ficado hipnotizado, o moleque, tipo, jogando videogame, eu olhando pro moleque jogar videogame, e aquilo me marcou. Eu tenho também a lembrança bem forte do primeiro cara que eu vi, e ele também não tava inteiro pelado, ele tava meio assim, tipo, de cueca também. Também era um amigo da minha mãe, eu morava no interior da Bahia na época, e aí ele chegou de moto, deu oi, eu sempre achei ele bonito, deu oi pra todo mundo, aí ele foi pro quarto dele, ele deixou meio uma fresta aberta, assim, e aí ele foi tirando a roupa e eu, tipo, meu Deus, eu não conseguia tirar o olho, assim, eu fiquei só olhando pela fresta, assim, ele tirou a camiseta, e eu vi a camiseta, ele sem camiseta primeiro, aí ele tirou a calça, eu vi ele com a cueca, e eu lembro exatamente do momento, assim, pra mim, eu queria hoje ficar com ele, assim, mesmo que ele deve ser feio pra caramba se eu olhar pra trás. Eu acho que honra, não, é isso. Não, é pra honrar minha criança. Pra fazer a bichinha feliz, exato, aquela poquinha feliz. A bichinha feliz. Cara, eu tinha essas coisas com os amigos do meu irmão, que meu irmão era 3 anos mais velho, teve uma idade ali que ele já tinha uns amigos mais adolescentezinhos, jovens, assim. Então eu tinha uns amigos que eu ficava assim, meu Deus, obcecado e olhando de longe, sabe? Meu irmão jogando bola na rua e eu dentro de casa, abrindo um pouquinho a cortina, assim, pra olhar, sabe? Pela janela, igual uma pessoa louca. Mas quem tem irmão ou irmã mais velha tem mais benefícios sobre isso, né? Porque, assim, traz amigo, etc. Eu nunca tive irmão, eu tive muito primo e eu vi os meus primos pelados, mas, né, até aí todos
todos pra mim eram como... Minha família não tinha essas coisas, não, de ficar todo mundo pelado na frente do outro, de primo, eu digo. A Não minha acontecia. tinha super. A minha era super pudica também. Tem essas coisas das pessoas pudicas, né? Eu tenho uma história que eu tava falando, né? Nada sobre esporte e nada sobre... É sobre sexualidade, mas não é nada sobre esporte. É sobre igreja. Tava lembrando aqui que eu disse, isso nunca aconteceria comigo. Mas isso já aconteceu uma vez, que teve na época lá que o Padre Marcelo estourou. Aí eu tava naquela fase assim que, tipo, eu não sou gay, eu sou hétero, é só uma fase. E aí eu comecei a frequentar o grupo da Renovação Carismática, e aí eu lembro que o grupo, era todo sábado o grupo da Renovação Carismática, e durava umas 3 horas na igreja cantando, glória pra Jesus, ficava Misericórdia, lá, né? Aí... Gatilho. Aí, como é que eu posso dizer? O pessoal me chamou uma vez pra eu ser destaque, assim, porque eu ficava muito animado, aí eles me chamaram pra dançar na frente, aí eu me sentia aquela bicha do culto, sabe? Que dançava com os voal e ficava balançando lá, com os véus assim coloridos. E nesse dia que eu fui dançar, a minha mãe foi. Aí depois ela disse, vocês têm que ter cuidado, tá? Eu disse, cuidado com o quê? Cuidado pra não ficar na igreja dançando demais, porque talvez seja meio ruim. Falou mesmo assim, eu disse, o que a senhora tá querendo dizer? Mas aí ela não falou nada, né? Mas teve isso da minha vida, assim, desses destaques indesejáveis, assim, vamos dizer, né? Porque você... Você fica ali se segurando pra dizer que não é uma coisa e todo mundo descobre que você é porque você ganhou o destaque de alguma forma, né? Eu tenho uma história de igreja também, que uma vez eu quase morri, o sino da igreja quase me matou. Que eu era criança e aí eu era uma criança, assim, engajada na igreja, sabe? Eu era aquela criança que ia em absolutamente tudo. Já falei aqui uma vez no POC que eu era muito apegado na minha mãe. Então a minha mãe ia em todos os lugares e eu comecei a ir junto. Então a minha mãe acordava, sei lá, 3 horas da manhã pra ir naquelas vigílias. Vai o viadinho acordar junto pra ir também na vigília. Minha mãe ia na novena, eu ia atrás dela. E aí teve um momento em que tinha um senhorzinho que tocava o sino da igreja antes de ser eletrônico. Hoje deve ser tudo eletrônico, né? Não tem mais ninguém que toca sino. Mas lá no... Quê? Como assim? Não tem mais ninguém que toca sino, é verdade isso? Agora é só um som. Não, amigo. Uma JBL lá em cima nos... Acho que aqui depende da igreja. Tem igreja que realmente deve ser só um som. Lá em Quatá parou por causa da estrutura da igreja. Já pensou o padre erra a track e coloca um funkzão? Mas a Catedral da Sé, por exemplo, são os sinos. Mas eu acho que a pessoa aperta um botão, então. uma manivela, uma coisa assim. Não, teve um processo agora. Acabou de sair um processo da prefeitura contra a arquidiocese, porque tem um limite de lei. Eu li isso hoje. Que só pode tocar sino por 60 segundos. E processaram a Catedral da Sé por ter tocado 72 e eles perderam. Meu Deus. Então é gente ainda, não é automático. Se fosse automático, não ia passar do limite da lei. É verdade. E eu li essa notícia hoje, eu achei maravilhosa. Era tipo uma notinha de rodapé no jornal e eu achei a coisa mais linda que eu li no jornal hoje. Assim, que teve tipo, um processo da prefeitura contra a igreja porque eles excederam em 12 segundos. E a lei determina que só pode... Mas os vizinhos ficaram putos. Porque imagina, tipo, 12 segundos de sino a mais, 60 segundos já dá, realmente, né? Pra fuder a vida de qualquer um. Eu não sei se as igrejas ainda tocam o sino 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, eu sei que sim, porque eu moro perto de uma igreja, então eu sei quando é meio-dia, eu sei, quando é 6 da tarde, eu sei também. Uma igreja católica, né? E aí eles tocam porque é a hora do Ângelus, mas eu não sei se toca 6 horas da manhã, mas tinha igreja que tocava 6 horas da manhã, né? Não sei se é o caso, acredito que não sei. Eu lembro muito forte dos 6 da tarde, mas 6 da manhã eu normalmente não tava acordado. Mas então, aí o que rolou... lá eu acho que parou de tocar porque tava comprometendo a estrutura da igreja. Caraca. Tanto que teve uma época que tava proibido soltar fogos de artifício perto da igreja com o risco da igreja cair. Gente, mas é isso. Evacua essa igreja e deixa cair, porque desculpa, você não pode bater o pé do lado da igreja, senão ela vai cair. O problema é da igreja, não é de quem passa perto. A igreja que lute. Exato. Não, tinha que orar pra não cair. E aí, um dia tinha esse senhorzinho que era muito amigo da minha mãe, porque a minha mãe, beata do jeito que era, ela era amiga de todas as pessoas da igreja e ela era amiga desse senhorzinho que tocava o sino, que era tipo o guardião da igreja, ficava com a chave. E todo dia, 6 da tarde, o velhinho ia lá, subia as escadas da torre pra tocar o sino. E aí um dia minha mãe falou pra eu ir junto com ele. Então
Então foi eu, minha mãe e o senhorzinho. Subiu as escadas lá pra tocar. E aí o velho, sem noção, que eu era uma criança minúscula, assim, eu devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. E aí o velho pediu pra eu segurar uma corda e ele segurou a outra. E aí ele puxou o sino. Na hora que ele puxou o sino, ele não pensou na cabeça dele que eu não ia ter força de segurar o sino na volta. E aí o sino voltou e eu subi com tudo, segurando a corda, entendeu? Ainda bem. E tipo assim, foi muito alto. Eu lembro que o meu pé ficou em cima da cabeça da minha mãe, assim. Meu Deus, a senhora ia voar. A senhora ia voar. Se eu tivesse soltado, ainda bem que eu não soltei. Se eu tivesse soltado, eu tinha me machucado muito, assim. É tipo o filme do Quasimodo, que ele sobe, que ele vai dar a volta na corda, vai e volta, né? Quase aí isso, o velho fingiu que nada aconteceu, assim. Ele só deu uma risadinha e continuou. Aí eu fiquei embaixo com a minha mãe me segurando pra eu conseguir puxar a corda, entendeu? E ainda tentou puxar. Óbvio. E a mãe nem tirou porque estava ali em nome de Jesus, amém. Eu fui lá tocar o sino. Foi Deus que puxou pra terra de volta. Eu tenho uma história de quase... Não quase morte, mas quase fiquei tetraplégico por causa de um cavalo. Também porque foi uma falta de noção de um velho, de um senhor de idade. Eu não sou uma criança rica, tá, gente? Mas eu fui no Aras uma vez com a minha família, no Aras em Aracaju. No Aras. Que a gente morava em Aracaju e tinha um Aras lá que a gente ia. E aí, meu pai me colocou em cima de um cavalo pra tirar a foto e o cara achou que eu ia andar no cavalo. Eu tinha 7 anos de idade. Deixa eu só confirmar um negócio. Você falou que não é criança rica. Você já foi em colônia de férias? Eu já fui em colônia de férias. É só Você isso. sabe Pode que eu já fui em continuar. colônia de férias. É sobre. E não foi a colônia de férias do shopping, que é aquele truque lá que a criança vai, fica 1 horinha pra mãe fazer a compra, né? Faz 2 atividades com a monitora que tá sem paciência, que tá ganhando R$10 por hora. E aí, Menina, né? a colônia de férias da minha cidade era dormir na sala de aula na escola uma noite por ano. Era isso, a minha colônia de férias. Não, eu nem tinha era isso, porque eu morava. Vocês estão aí muito Quando eu morava em Aracaju, eu morava na frente de um clube aquático. E era muito barato pros moradores do prédio. E aí a minha mãe me colocava, porque ela queria paz nas férias. Mas aí, quando eu contei isso pro José, o José falou assim, nossa, que rico, que não sei o que, Era uma coisa normal, a gente só ia e beleza. Não era normal não, porque eu nunca tive isso não, mas tudo bem, vamos lá, continue sua história. Continue sua história, vamos lá. Tá bom, tava no Aras, aí o meu pai me colocou pra tirar uma foto em cima do cavalo. Eu não ia andar sozinho, porque eu tinha 7 anos, né? E aí o cara achou que eu ia andar. E ele deu um tapa na bunda do cavalo, pro cavalo pegar tranco. O cavalo pegou tranco, na hora que o cavalo... Parecia desenho animado. O cavalo saiu correndo e eu fiquei no mesmo lugar, parado, e eu caí no chão. Quando eu quis falar que parecia desenho animado, é porque eu meio que fiquei flutuando em cima. Física. Mas o cavalo foi muito rápido, eu caí de costas. Eu bati o pescoço inteiro, assim, e as costas, eu quase fiquei tetraplégico. E o meu pai quase bateu no cara. Depois, assim, ele saiu correndo atrás do cara pra bater e tal. Foi bem trash, assim. Mas, a outra história que eu ia contar, que envolve velhinhos também, é que quando eu era criança, eu matei uma velha. Não sei se eu já... Não, você... Contei. Não contou, Gente, não. só tá melhorando. Assim, Gente, foi ele da é quase fugitivo. tetraplegia pro assassinato. Ele é fugitivo da polícia. O Felipe é conhecido na podosfera como uma pessoa que matou a velha. Alô, Polícia Ai, Federal! Alô, Polícia Federal! É isso aí, vamos lá. A Mabê, a Marina Bonafé, ela inventou uma fanfic na cabeça dela que um dia eu persegui um velho no supermercado. Isso nunca aconteceu. Ela falou assim, Felipe, eu tava com você pegou o carro e começou a seguir o velho dentro do estacionamento. Eu falei, Mabê, isso nunca aconteceu. Enfim, eu não tenho problemas com pessoas de idade, tá, gente? Não é uma coisa... Não, isso não é verdade. Mas quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que era muito crica, assim. E a gente sempre brincava na rua, na minha rua. E essa vizinha já era de idade e tal. Eu devia ter uns 8, 9 anos, por aí. E aí eu tava lá, eu sempre fui uma criança, né, que ficava na rua até 8, 9 da noite. E num domingo, tipo 5 da tarde, a gente tava brincando, todas as crianças felizes, eram tipo umas 12, 13 crianças. Então você imagina que realmente deve ser um barulho insuportável. Hoje em dia, eu brigaria com crianças. Você seria velha. Eu seria velha, inclusive posso interpretar esse papel tranquilamente. Era uma dessas crianças que tava na rua brincando, a gente brincava de várias coisas, tipo Big Brother. Aí a gente brincava de X-Men, Resident Evil. Como era brincar de Big Brother? Me conta, como era brincar de Big Brother? Tinha um Bial e o resto era...
Eu vou votar no Felipe, por isso, é isso? Isso, aí ia pro confessionário. Era só isso, assim, a brincadeira. E no final alguém ganhava, mas a gente adorava brincar. A gente brincava de Resident Evil e as brincadeiras normais também, pega-pega, esconde-esconde. E aí a gente tava fazendo muito barulho na frente da casa, mas era um domingo à tarde. Deixa eu só fazer um adendo. A gente podia estar lá. Fazer um adendo que eu amo, que você falou, que era uma coisa bem de interior mesmo, quando a gente brincava de umas coisas que tinha que correr ou se esconder. Eu amo o conceito de valendo a cidade inteira, que é literalmente... Sim, na minha cidade tinha isso, vale a cidade inteira. Você poderia ir pra outro bairro, que tava tudo bem. Não, e outra, a cidade era um bairro, a minha cidade tinha 5.000 habitantes. Tinha uma avenida que tinha a sorveteria, aí a sorveteria, dentro da sorveteria era o cartório e era uma locadora. Eram 3 coisas assim, tipo, era o único cartório da cidade, era na sorveteria com a locadora. Mas era muito pequeno, então às vezes valia a cidade inteira. A gente brincava, tipo, ia parar em outro canto, assim, do outro lado da cidade, atravessava. Mas naquele dia em específico a gente tava brincando só na rua e a mulher começou a sair pra reclamar. Só que era um domingo à tarde, assim, a gente podia estar lá. A gente podia estar brincando na rua, eram crianças. Inocentes e felizes. E ela estava querendo acabar com essa felicidade. Aí, eu que sempre fui essa pessoa que toma partido das coisas e que gosta de tomar a frente das coisas, eu fui brigar com a senhora. E eu comecei a tretar com ela, falando assim, mas não sei o que você tá errada e blá blá blá. E argumentando com a velhinha, e eu tinha 9 anos só. Ah, não, mentira, eu tinha 13. Então já não era tão criança assim, né? Chegou um dado momento que a velha já tinha ido umas 4 ou 5 vezes lá pra fora pra brigar com a gente. E ela chamou a polícia chegou e falou assim, minha senhora, não posso fazer nada, as crianças estão aí, tá de dia, a lei de silêncio é só depois das 10, então, felizmente, a gente não pode fazer nada. E a gente começou a zoar ela, toma aqui não sei o que, aquelas crianças bem afrontosas mesmo. Da outra vez que ela saiu, eu gritei com ela de novo, apontando o dedo na cara dela, muito mal educada, minha mãe me bateu muito depois desse dia, mas aí ela subiu na garupa da bicicleta do marido dela, do moço que ela morava junto, não sei se é marido, eu acredito que sim. E aí ela saiu e a gente não teve mais notícias dela. Fiquei sabendo, horas depois, que ela tinha morrido de um ataque no coração, de nervoso. Meu Deus. Por causa gente, não. Ataque do coração não é nervoso. Ataque do coração é de artéria obstruída. É isso. Não carrega essa culpa. Infarto, ninguém fica com infarto de puto, senão já teria tido 8. Assim, você tem infarto porque você tá com a coronariana entupida de gordura. Se não tivesse sido esse dia, provavelmente... Ela comeu uma picanha sangrenta, e depois vai ficar ali, entendeu? Não, mas aí rolou um negócio, tipo assim, eu fiquei culpabilizado na cidade inteira, porque os meus amigos começaram a me chamar de assassino. Aí isso era nas férias. Aí quando eu voltei pra escola, voltei pra escola. Lá veio a bicha assassina. Voltei pra escola, no meu número da chamada, eu sempre fui entre ali o 16 e o 17, eu era o 17, olha aí. Falaram assim, Felipe, 17, e aí as crianças gritavam durante a chamada, assassino! Isso dentro da sala de aula, porque era uma cidade muito pequena, todo mundo ficou sabendo dessa história. A filha da mulher foi na minha casa, falou que ia me processar, ia processar minha mãe. A minha mãe tava lavando a calçada com mangueira e tacou água na cara da mulher, falou, sai daqui, sua louca, não vai processar ninguém, não. Se processar, você vai ver. Aí minha mãe usava, tipo, os argumentos assim, eu sou de São Paulo, porque minha mãe nasceu aqui, morou aqui. Aí, eu sou de São Paulo, você não sabe com quem que eu tenho pra me defender. E aí, as pessoas na cidade, quando me viam, falavam assim, Felipe, tem uma velhinha lá no meu bairro que me enche o saco, você cobra quanto pra ir lá no meu bairro, dar fim nela. E aí, assim que eu ganhei minha fama de assassino de velhinhas. Eu amei essa história. Eu fiquei meio assustado no começo, aí depois eu abracei o personagem. Aí foi daí que a Mabê uma vez falou que eu corri atrás de um velho no supermercado porque ele furou minha fila. Que horror. Só que a única verdade foi que eu fiz assim, ele começou a correr na minha frente. Correu na minha frente. E ele tinha o direito de passar na frente, porque ele, né, tem preferencial. E aí eu comecei a zoar ele, comecei a falar assim, corre, vai correr maratona. Eu sou um pouquinho... Que horror. Exaltado. Não. E aí a Mabê contou pra Deus e o mundo que eu persegui o velho com o carro no estacionamento do carro. E isso não é verdade. Estou aqui me defendendo, porque ela falou lá no modus operandi. Então, fico aqui a minha defesa.
Eu ia falar que lá na praça que tinha perto da minha casa, tinha uma senhora que se chamava Dona Maria. Ela morava nessa casa, já que estão falando de velho, ela morava numa casa do lado da escola e ela... Aí ela ficava na janela da casa dela, sentada, com uma bolsa plástica na cabeça. Eu nunca entendi a pira daquela bolsa plástica na cabeça. Nunca entendi. Era uma bolsa plástica na cabeça, um plástico na cabeça. E ela ficava falando assim, ai, que dor, ai, que dor. Assim, o tempo inteiro. Ela passava a noite inteira. Ela passava a noite inteira, ai, que dor. Aí um dia... Hilário, você não quer gravar um audiobook, não? Você é muito bom. Ai, que dor, né? Só falando ai, que dor da Dona Maria. Aí teve um dia que ela não apareceu na janela. E aí todo mundo, onde está a mulher do Aikido? Onde está a mulher do Aikido? Aí a vizinha foi lá, arrombou a porta e ela tava desmaiada na cozinha com ela usava um candinheiro. Ela não sei porque ela usava candinheiro, ela tinha luz elétrica em casa. Ela usava uma bolsa plástica na cabeça e tinha um candinheiro. E o candinheiro tava no chão queimando a toalha da mesa, assim. Aí a mulher foi salva, sabe, assim. E aí todo mundo, eita. Aí ela demorou muito pra voltar pra casa. Ah, ela não morreu? Não, ela só desmaiou. Aí ela demorou muito pra voltar pra casa, tipo assim, uns 6 meses ela demorou pra voltar pra casa. E aí quando ela voltou e abriu a janela, e ela começou, ai, que dor, aí todo mundo, ufa, os chakras estão Agora alinhados. tá tudo bem. Os chakras estão alinhados novamente aqui. Os planetas voltaram pros seus lugares. A natureza está se curando. Exatamente. Mas vocês já tiveram experiência de quase morte? Vixe, sei não, acho que sim. Já. Conta a sua, então Chico. Conta, Chico. Não é uma pira muito... Eu tive uma doença do coração, que meu coração do nada foi para 300 batimentos por minuto, do nada. Meu Deus. Eu tava no trabalho, eu saí do trabalho, fui direto pro UTI, e eu fiquei no UTI, 4 dias, sem ninguém saber exatamente o que estava acontecendo, antes de descobrir que eu tenho uma zoeira aí no coração e operar. Eu já operei o coração 2 vezes. Mas era isso, assim, era eu vou morrer. Pelo amor de Deus, não fui eu que matei o Chico, coração, não. Exato, foi o Felipe que veio até minha porta e deu um grito comigo e eu morri. E agora eu venho do além pra dar esse testemunho. Então é isso, assim, e pra mim foi meio... Não teve nada de filminho, não teve nada de nada, assim, eu achei horrível. Assim, não morram, não recomendo. Nossa, que triste. Credo, gente. Não, quando eu falei isso, não foi quase morrer, não. É que, assim, na verdade, eu já... Não, já me envolvi em acidente. Eu já me envolvi em acidente de carro, assim, tipo... Você é uma coisa surreal. Você tá lá e aí daqui a pouco o carro fica destruído à frente, você girou dentro do carro e você disse... Mas o que aconteceu aqui, gente? Tipo, capotou, filme do Van Diesel, assim? Exatamente. Eu tava numa festa de aniversário de uma amiga minha, Mayra. Inclusive, ela deve estar ouvindo que hoje Mayra mora na França. E a gente tava na festa de aniversário dela. Aí eu tava com um amigo meu e aí tava faltando cerveja. Aí ele disse assim, vamos comprar. Aí eu disse, vamos. E aí ele tinha carro, aí a gente foi. Isso foi na época da faculdade. Aí a gente foi, tava andando, a gente tava escutando música altíssimo no carro. Altíssimo, assim. Blá, blá, e cantando, sabe? Aquelas coisas bem de filme adolescente, querendo fazer o filme adolescente, aí tava. A gente tava. Daqui a pouco apareceu um carro do nada, um Fusca, com 5 pessoas dentro do Fusca, bateu de frente com a gente. O carro que a gente tava, ele meio que capotou, ficou de frente, e assim... Quando a gente ficou estabilizado, eu olhei assim, eu entendi o que tava acontecendo, eu disse, gente, como assim um acidente? E aí a gente saiu do carro, o meu amigo que tava dirigindo, a gente teve muita sorte porque não aconteceu quase nada com a gente, só ficou destruído a frente do carro e o airbag saiu também, e a gente tava de cinto e tal, mas meu amigo se deitou no chão da rua e a família ficou porque eles estavam num Fusca, né? Então eles se perderam muito mais. Chegou ambulância, chegou os vizinhos dos prédios ao redor, assim, todos pra olhar. Aí a família dele chegou. Aí a mãe dele disse, vocês estavam fazendo o quê? Que vocês se envolveram nesse acidente? Lá. E aí levou todo mundo. Gente, é o último clipe da Gaga. É 100% o último clipe da Gaga. Assim, você acabou de descrever o último clipe da Lady Gaga. Você inventou o último clipe da Lade Gaga. Você era uma jovem universitária, exato. Aí a gente foi pro hospital. Quando chegou na frente do hospital, eu não tava sentindo nada. A enfermeira da ambulância, tá sentindo alguma coisa? Não. Você tá doendo alguma coisa? Não. Vamos lá, vamos fazer só um raio-x, então, só pra ver se tá tudo bem. Fez o raio-x. Tá tudo bem, pode sair. Aí eu fui embora. Uma amiga minha que tava na festa também foi me buscar. Aí eu voltei pra festa. Olha a inconsequência. Eu voltei pra festa. Fiquei na festa. Jovens são péssimos. Fiquei na festa até 5 da manhã. No outro dia, a mãe do meu amigo me ligou. Acho que ela me ligou assim umas 8, 9 horas.
dizendo, é assim que a gente descobre os amigos, eles somem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu disse, gente, Meu mas você queria Deus. que eu ficasse fazendo o quê no hospital? Tipo, se me liberaram, era pra ficar lá de boa, assim, olhando, acompanhando. Não, né? Eu tava de boa, mas enfim. Foi isso, eu me envolvi nesse acidente. A cabeça do jovem é uma coisa, né? É verdade. Nossa, Acabei de me envolver num acidente, estava no hospital, falaram, tá tudo bem, pode ir embora, que eu vou pra casa descansar? Não. Não, vou pra uma Vou voltar festa, pra ficar festa. até 5 da manhã na festa. Mas pelo menos voltou com a cerveja? Voltei, a gente passou num post, comprou então. e voltou. Tudo bem. Só demorou um pouco. Gente, demorei um pouquinho porque o carro capotou, mas já tá tudo bem. Aí a minha amiga... É tipo aquelas desculpa esfarrapada de atraso, assim. Menino, eu tava indo, o carro capotou, mas tudo bem, cheguei. Eu já quase morri em Buenos Aires. Quando eu fui com a Thali já veio aqui no POC. Eu fui pra Thali pra Buenos Aires e lá, né, é muito normal que as casas, a gente ficou no Airbnb, é muito comum que as casas tenham, tipo, aquecedores. Porque faz muito frio, etc. Tinha um aquecedor de chão lá, que parecia uma TV de plasma, só que toda branca. Ela era tipo uma barra, assim, branca, grande. A gente achou que aquilo era pra secar a toalha. E a gente deixou a toalha pendurada. Muito As bem. nossas toalhas penduradas. Na hora de dormir, eu e a Thali dormimos. Aí, sabe quando você tá, tipo, sonhando? Só que você sente as coisas? Eu comecei a sentir um pigarro na minha garganta. E eu não acordava. Eu não acordava por nada. Tipo, isso 4 da manhã. Quando eu vejo a Thali me gritando, porque as toalhas estavam pegando fogo. O quarto inteiro cheio de fumaça e de... como é que fala? Não é cinza. Pelo quarto inteiro. E a gente quase morrendo sufocado. Se a Thali não tivesse acordado, eu não ia acordar, porque eu tava já, tipo, com a garganta inteira seca na hora que eu acordei. E foi assim que a gente quase morreu asfixiado em Buenos Aires por uma burrice tremenda, porque não, isso aqui é pra secar a toalha. Mas era perfeito pra colocar uma toalha. Não era um secador, não era Um aquecedor. um aquecedor aquilo, jamais. Essa é uma forma Mas, bem assim, comum a gente... de se morrer, você sabe, né? Que as pessoas que realmente... tô ligado. É uma forma bem comum. As pessoas colocam as coisas em cima do aquecedor e aí deixam lá e elas pegam fogo e aí geram fumaça, elas morrem sufocadas e é isso aí. Mas é uma coisa bem... Calma, mas o importante, pagou quanto pro Airbnb por ter destruído a casa? Quanto custou essa brincadeira? Que é isso, você falou quase morri, dependendo da conta, eu talvez preferisse ter ficado no quarto e não verdade. saído nunca mais. Mano, você acredita que o cara não cobrou nada da gente? O aquecedor dele estava derretido, tava assim, preto, cheio de mancha, tipo, derretido. As toalhas dele pegaram... Não deu pra reutilizar. Não deu, menino, não dava pra fazer Meu uma Deus. toalhinha de chão. Ele foi bonzinho. Porque elas já estavam esfareladas, gente. Você segurava elas esfarelavam na mão. Ele foi E essa é a segunda vez que eu quase morro desse jeito. A primeira foi quando eu deixei esquentando uma... Vamos saber que você aprende, né? Eu tava na faculdade, eu voltei de uma festa. Olha aí, mais uma vez o jovem inconsequente. E eu tava, tipo, muito doido, assim. Cheguei muito doido. Com muito sono. Só que com muita fome. E eu não tinha dinheiro pra sair pra comer depois de festa. Ou era festa ou era comida. Então eu cheguei em casa e fui fazer salsicha. E eu coloquei a salsicha na leiteira com água e fui deitar pra esperar. Dormi. Acordei 4 horas depois com a casa inteira cheia de fumaça mais uma vez. Porque a salsicha já tinha grudado na leiteira. Já tinha virado pedra. Tava, assim, carvão. E eu quase morrendo, asfixiado mais uma vez. Porque a casa tava inteira fechada. E quase morri por causa de uma salsicha. Nossa, mas eu ia falar uma coisa desse Airbnb que... Nome de um conto pornô maravilhoso. Você foi... Inclusive, contos eróticos. Quase morri por causa de uma eu tava salsicha. pensando nisso, na frase que eu falei. That's what she said, né? Já é Michael Scott. Eu ia falar sobre isso aí, que eu fui pro Airbnb em Londres em 2019. 19? E aí, quando a gente saiu, a gente fez aquele check, né, na casa inteira, etc. E tava eu e uma amiga minha. E aí a gente olhou o quarto dela e tal. E aí, depois chegou uma mensagem da dona do Airbnb pra mim, dizendo: sua amiga destruiu a minha cama. E aí, a mulher, ela simplesmente pegou um batom e saiu riscando a cabeceira da cama, assim. E aí ela colocou uma multa, assim. Aí ela colocou uma multa de 300 libras. Meu Deus pra gente do pagar. céu. E era tipo, o Airbnb não tinha sido 300 libras, tinha sido muito menos. E a gente ficou na disputa o tempo inteiro. E eu batendo boca com a mulher, com a britânica. Teve uma hora que eu chamei assim: é a índole do povo britânico.
É saquear o povo das Américas. Eu coloquei mesmo assim. Foi a mulher. Ainda meteu uma militância no meio. A mulher. Me senti a Conceição Tavares. Essa semana apareceu um vídeo da Conceição Tavares viralizando na internet, ela falando mal da Inglaterra e fumando na Unicamp. Eu disse, me senti a própria Conceição Tavares em 2019, sabe? Xingando a Inglaterra, dizendo, esses imperialistas, né? Eu só sei que no final a gente teve que pagar, mas a gente não pagou 300 libras, mas a gente pagou 60 libras, porque era o valor da cabeceira. Mas ela riscou a cabeceira inteira. Eu coloquei uma review negativa, dizendo que ela era a pior host, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela foi lá no meu, mandou uma mensagem ainda depois, dizendo assim, você podia trocar o seu negócio, porque eu estou botando que você é um hóspede incrível. Eu disse, eu não. Vai ficar aí o host negativo forever pra você, meu amor. É isso aí, um beijo, smack, sabe? Ô, Chico, e perrengue na gringa? Nossa, o que mais tem é perrengue na gringa, velho. Primeira viagem, né? Que você já não gosta de viajar de avião, né? Eu detesto, já maiores vexames na vida com avião, porque eu me drogo. Tudo que eu não me drogo em terra firme, eu me drogo a 11 mil pés, assim, eu tomo qualquer coisa. Eu já tomei comprimidos que eu não sabia o que eram em avião, porque a pessoa do lado me deu. Eu já fiquei pelado no banheiro do avião, me hidratando com o hidratantezinho que tinha em cima da pia por horas, até quase me tirarem de tão louco que eu fiquei. Tiveram que quase arrombar a porta, porque eu tava numa vibe muito boa. Esse bateu bem, assim, esse bateu gostoso. Daí eu me olhava no espelho, daí eu tirei a roupa, eu dobrei a roupa, deixei em cima daquela privadinha e fiquei me hidratando pelado no banheiro e as pessoas tentando usar por não sei quanto tempo até me tirarem à força. Eu já fiquei sem conseguir ficar sentado no meu assento o voo inteiro, então eu fiquei andando de cima para baixo no corredor em puro estado de mania. Pra mim, avião é o que mais tem, assim. Tipo, psicopata, assim, tipo. A viagem inteira, quantas horas foi? Acho que devia ser um voo de 11 horas, porque eu ia muito para Istambul, uma época que eu era casado com um turco, e é um voo muito longo, são tipo 12 horas, 11 horas e pouco. Meu Deus, ela era quase a Morena, né? Morena tá metida com droga, Morena? Exatamente. Um trabalho de modelo na Turquia. Exatamente. Mas tem muita, cara. Eu já acordei com um rato em cima de mim num trem na Índia. Eu gosto muito de me fuder, né? A verdade é que tem gente que gosta de uma furada, assim. Eu admito que com 35 anos eu já reconheço que eu digo sim para umas coisas que eu não deveria dizer sim. Que é isso, assim, do tipo, vamos pegar um trem de 12 horas na Índia, na pior classe que tem, porque vai economizar $1. E eu, tipo, vamos. Daí você acorda com uma ratazana no seu peito, literal. Assim, Meu Deus do céu. Não. Fuder, assim, é querer se fuder. Foi furada pra outra pessoa, também né? a história recente, né? Que você foi com. Mas essa aí eu acho que você tava gostando. Essa eu amei. Essa não foi furada, não. Essa eu recomendo. Foi furada pro Renan. Foi furada pro Renan, que é o marido do Chico, né? O Chico foi fazer. Quem não acompanha ele no Instagram, mas vai lá, acompanha. Os stories são ótimos sempre. Mas ele foi lá fazer uma viagem de uma semana, a pé, pelos Lençóis Maranhenses, de um ponta a ponta. Né? Cruzar o Parque dos Lençóis. E é maravilhoso, eu recomendo super. Não é caro, mas você não faz nada. Você anda 10 horas por dia, tipo 20 quilômetros, e é muito lindo, assim, é uma das coisas mais lindas que eu já fiz. Mas meu marido começou a ter bolha, e meu marido gosta de civilização, água encanada, loja da Prada, essas coisas. E ele começou a odiar, e é meio sem fim, assim, se você odeia no primeiro dia, você tá fudido, porque são 4 ou 5, assim. Então se você odiou no primeiro dia, vai ser isso, é areia e umas lagoas, assim. E lide com isso. O meu entusiasmo é de Chico Felice, mas a minha realidade é do Renan. Porque morri de vontade de fazer quando você postou. Morro de vontade de fazer essas coisas. Mas quando chega no momento, eu falo, meu Deus do céu. Não, por que eu escolhi isso? E a gente teve várias brigas antes, porque eu falava, cara, você não curte, não é... Eu gosto, eu já fiz trilha de Machu Picchu, eu gosto. A gente ficou um mês brigando. No primeiro dia, ele começou a mancar e ter bolha. Eu falei, quando a gente vai ter essa... E eu te disse, mas daí ele voltou de lá e falou, não, nunca mais você vai escolher viagem, agora sou eu que escolho viagem. Eu falei, se pagar, pode escolher. Aí quem paga, escolhe. Ele vai escolher bem urbanoide, tipo assim, Nova York. Quem escolhe, paga. Exato, quer me levar pra Florença? Paga. Eu vou, loja da Gucci, eu vou, pagando. Eu vou lindo, eu não faço questão do perrengue, eu faço questão de ter dinheiro pra fazer as coisas. Exato. A minha história de perrengue na gringa foi no mesmo lugar
lugar que o Hilário, quando eu fui pra Londres também, no show das Spice Girls. Só que o meu foi em Manchester. E eu fui confundido com um terrorista e quase saí preso do estádio. Porque um ano antes tinha rolado uma... A Ariana Grande. Ariana Grande. Show da Ariana. Em Manchester mesmo. E aí a galera ficou, tipo, muito apavorada. As leis antiterrorismo, antibomba, tipo, viraram uma coisa, assim, prioridade nacional. E, enfim, todo mundo ficava muito apreensivo em show. Mas o que aconteceu? E eles ficaram te chamando de Mexican Guy, né? Aquele... The Mexican Guy, The Mexican Guy. Exato. E aí, eu fui pro show, pra Londres, né? Mas o show era em Manchester. A minha ideia era pegar o trem pra Manchester, assistir o show e voltar. Mas aí eu descobri que os ingleses, eles não fazem ingressos igual os brasileiros. Que eles falam que o show vai começar no horário. O show começou 5 horas depois do horário. Não porque atrasaram, mas porque o horário do show o horário do ingresso estava o horário que iam abrir os portões. Então eu fui preparado pro show começar às 5 da tarde, o show começou 9 da noite. E eu não tinha, tipo, onde ficar. Eu fiquei com a minha mochila, Entrei no show com a mochila, fui revistado, blá, blá, blá. E aí sentei numa arquibancada. Só que a arquibancada era tipo assim, o número dela era o da frente de pessoas com deficiência. E aí a galera com cadeirante, etc. E a gente não podia ficar em pé pra dançar. Eu falei, puta que pariu, velho. Eu vim do Brasil, que eu quero muito dançar as Spice Girls, eu vou ter que ficar sentado, assistindo show sentado. Tipo, que brasileiro assiste show sentado? Nenhum. Só se você for pro show da Ana Vitória ou do Roberto Carlos. Mas aí eu comecei peguei minha mochilinha e comecei a procurar assentos que estavam vazios em outras arquibancadas. Achei um lugar e aí falei pra mulher, falei assim, mulher, moça, posso ficar aqui? Eu tô com a minha mochila, eu vou ficar aqui porque é onde eu tô, isso tudo em inglês. Só que no inglês, com sotaque, o inglês que eu consegui desenvolver ali na hora, com o meu vocabulário. E a mulher, ela achou que eu tava querendo deixar minha mochila lá. E aí, ela não entendeu. Ela começou desesperadamente a chamar um guarda. Desesperadamente. Nisso, todas as pessoas sumiram da arquibancada, começaram a ir embora, correram. A mulher pegou minha mochila, me pegou pelo braço e falou assim, eu preciso revistar sua mochila agora. E eu passando uma vergonha na frente de um monte de gente, todas olhando pra mim, em vez de olhar pra Victoria Beckham, ou pra Victoria Beckham não, que ela não tava lá. Em vez de olhar pra Melanie C, pra Mel B, tava tudo olhando pra mim. E aí a mulher começou a gritar isso, assim, That Mexican Guy, That Mexican Guy. Começou a me chamar de mexicano. E aí eu fiquei apavorado, assim. A mulher falou, eu vou precisar confiscar sua mochila e dependendo do que tiver aqui, você vai comigo. Eu fiquei, tipo assim, nesse momento, você acredita que tem uma bomba dentro da sua mochila, tá ligado? Você acredita que você tem uma mochila, você tem um órgão traficado, você tem tudo, absolutamente tudo. Você roubou a rainha da Inglaterra naquele dia. E aí eu comecei a ficar mal pra caralho, uma vergonha, e a mulher não achou nada, ela me pediu desculpas, e aí a mulher que causou todo o alvoroço, ela foi lá. Eu comecei, tipo assim, perdi o show, né? Já era, não vou conseguir aproveitar do mesmo jeito. Eu tava morrendo de vergonha. Aí, sentei no meu cantinho, paradinho, tipo, quase chorando. E aí a mulher veio falar comigo, falou assim, ai, me desculpa, é que aqui aconteceu tal coisa ano passado. Eu falei assim, eu entendo, mas você me fez passar por uma vergonha muito grande e eu não sou mexicano, eu sou brasileiro. E você sabe como é, né? Só estrangeiro, né? Só estrangeiro que faz as coisas, então você precisa entender meu lado. Você não é do meu país. Logo você é um criminoso, por favor. Logo você é um terrorista. Entende meu lado. A gente sofre tanto. Piores pessoas. E aí ela veio falar assim, ai, vamos pra uma balada gay comigo? Falei assim, não, vamos. Só pra ela me deixar em paz. Eu falei assim, eu só quero... Eu comecei a gritar, I just wanna watch the show, I just wanna watch the show. Pelo amor de Deus, moça, duas desgraças no mesmo dia, não. E a gente nem sabe xingar direito em inglês, né? Porque eu acho que falta vocabulário nos xingamentos, às vezes, nessas horas. Aí você fica lá, filha da puta, caralho, racista do caralho, puta. Eu ia falar um monte de coisa, sabe? Assim, xenofóbica. Mas aí foi aí que eu fiquei mal pra caralho. Foi bem na minha música favorita, Say You'll Be There. Eu fiquei bem malzão, mas enfim. A gente tá caminhando pro final. Chico, conta mais uma história. Você já contou lá dos carros do livro, né? Que você acha que seria interessante, legal, de Rainhas da Noite, pros ouvintes também se interessarem, que você lembra. Cara, eu gosto muito de como o André de Maio fazia rolo de apartamento. Ela começou a comprar apartamento, inclusive o Copan, que hoje é a meca das bichas, por muito tempo foi território das travestis. Elas vinham com dinheiro da Europa e compravam 5, 6 kitnets, tipo, em cash, assim. E a Andréa de Maio tinha um truque muito bom, que era
ela comprava os apartamentos, morava neles, ou enfim, botava as filhas dela, né, as meninas que ela aliciava lá, né, que ela era cafetina. Daí ela vendia esses apartamentos, ela contratava um ator. Então vamos dizer, eu era Andréa de Maio, eu contratava o Felipe para dizer que era o nome masculino da Andréa de Maio e vender esse apartamento. Daí ia lá o Felipe no cartório e dizia, eu sou Andréa de Maio, né, com o nome masculino que ela recebeu, que nessa época não tinha nome social, assinava o contrato. Daí a pessoa que achava que tinha comprado o apartamento batia na porta, abria Andréa de Maio e falava, não, mas sou eu sou esse nome masculino, eu nunca te vendi um apartamento. E assim ela ganhava uma fortuna. Meu Deus, golpista! Truqueiríssima. E sempre tentaram processar ela e nunca conseguiam, porque não conseguiam provar. A lei era tão transfóbica que não conseguiam provar. Ela falava, ué, quem foi no cartório? Não fui eu sou uma mulher. A lei é tão transfóbica, olha aí. Que ela usava isso a favor dela. E ela ganhou uma fortuna fazendo esse rolo de vender apartamento que não existia, nunca entregava. Vendia o apartamento, ficava com o adiantamento, sei lá, que era uma parcela, e nunca entregava. Ela chegou a ter 12 apartamentos no centro de São Paulo. Meu grandes. Deus do céu. A balada. Gênia, é isso. Gênia. A balada real. Então é isso. Escutem, ouçam Rainhas da Noite no Storytel. Tá lá. 9 horas, né? Aproveita os 30. São 9 horas de pura alegria. Mentira, tem choro também. Tem muito choro. Provavelmente, a gente imaginou. Chico, antes da gente ir pras perguntinhas finais, porque você já respondeu as perguntas da outra vez, só que você lembra o que você respondeu? Mas eu vou responder exatas as mesmas coisas. Assim, eu tô num nível de velhice que se eu já tivesse respondido ontem, eu já ia ter esquecido, mas eu ia responder as mesmas coisas. Porque a gente ia querer fazer esse comparativo depois com você. Boa. Mas quais são os próximos projetos por aí? Tô fazendo Você pode contar, pra você não levar bronca. Tô fazendo um esquema de crime. Tô tentando solucionar um crime que nunca foi solucionado. Não sei exatamente pra quê. Tô fazendo um esquema de crime. Tô fazendo um esquema de pirâmide, se vocês quiserem entrar, não... Aí no D, eu vou mandar uma malinha de cosméticos pra casa de cada um, vocês revendem. Não, tô fazendo uma investigação de um crime que nunca foi solucionado, meio pra ver onde vai. E mais podcasts que eu já fiz voltam por aí, vem aí. Eita, ele não fala, mas eu falo, além do meme. Eu não falei nada, não me batam. E eu vi até uma foto também, que tem Rodrigo Xuxa. Esse vai ser o melhor episódio ever! Com certeza, vamos lá. Só vou dizer que eu jantei com o Rodrigo apresentador, não vou dizer mais nada. Assim, eu jantei passei dias com ele. Eu amo. Olha o Hilário tirando o Chico do armário. Exatamente. É o famoso outing aqui, ó. O outing forçado. Ai, mas é isso aí. Então Chico, então rapidão, vai. A gente tem aqui as nossas perguntinhas de sempre. Depois a gente vai comparar, hein? Quem subiria no seu trio elétrico da parada LGBTQIAP+. A Pablo. Arrasou. Agora é Groove, clipe novo maravilhoso. Mudei de ideia. Ela arrasou no lançamento, mais de um milhão de entregou visualizações. tudo. Arrasou. Entregou tudo. Estavam comparando com o Sick M da Britney, a música, inclusive. Eu vi uns vídeos das pessoas comparando. Enfim. Quem você não levaria para a parada LGBTQIAP+? Não pode ser o Bolsonaro, porque isso a gente já sabe. Mas, enfim, né? Quem você não levaria? Aquele maquiador, amigo da Michelle Bolsonaro, como é que ele chama? Constantinho. Não é aquela. Aquela que não será nomeada. Aquela que não será nomeada inimiga da comunidade. E vamos lá, para qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido? De estar lá? Cara, Elton John, apogeu do Elton John. Assim, vi uma foto dele hoje que até me comoveu. Acho tudo do futuro, assim, acho a roupa do futuro, acho o look do futuro, acho a música do futuro. Eu queria ter sido, tipo, a bichinha assistente do Elton John, assim, no apogeu. Eu amo Tia Elton. Você assistiu Rocketman? Claro. Super. Eu amo Tia Elton, né? eu amo Tia Elton. Ela é maravilhosa. Qual o seu crush famoso? Um que me constrange ou um que me deixe feliz, assim? Que constrange a Tiririca quando eu era criança, mas passou, felizmente. Se vocês quiserem que eu me humilhe, já me humilhei. E hoje em dia... Só não é melhor que o do... Não, peraí. Só não é pior... Não. O que eu queria dizer é o seguinte. É mais constrangedor que o do José, que era o... Álvaro Garneiro. Você gosta de um direitinha, você gosta de um coxinha. Vai na iate, você pega vários. Quer dizer, cara, iate, não sei se vai reabrir um dia.
Eu não sei. Era um homem na minha noite, sem camisa na televisão, entendeu? Viajando por vários países. Era isso, assim, você não tem muito o quê? O meu também foi banheira do Gugu com tiririca, daí ele tava de peruca e sunga, não sei ali o que eu senti, mas eu senti, assim, alguma coisa. Sou eu que vou perguntar. Qual vilã de novela ou filme te representa, Chico? Eu acho que eu gosto da Renata Sorra, eu gosto muito da NASA. Eu acho a NASA maravilhosa porque ela é alucinada, né? E ela é debochada, ela não é... A Lucy Crazy, tudo dela é debochado. Ela tá sempre rindo, ela tá sempre com uma birita na mão, assim. Eu acho ela do esculacho, eu gosto dela porque ela é do deboche, assim. Eu não consigo me identificar muito com vilão que é muito sério, sabe? Eu acho que eu prefiro o vilão que é mais zoado, tipo ela. Escrachado. E qual música que não pode faltar na sua playlist? Aquela que vai abrir a playlist, assim, que você tá ouvindo. Que inclusive a gente não fez a playlist pra você quando você veio a primeira vez e agora a gente vai cobrar. A primeira música da sua playlist, depois a gente quer 14 músicas numa playlist sua. Dever de casa, mas eu sou péssimo de música, velho. Eu lembro quem você falou na primeira. Cara, eu devo ter dito ou Donna Summer, ou Diana Ross, ou Hot Stuff. Não. Eu teria... Não. Quem? Sabe quem você colocou? Você falou? Qualquer uma da Poca. Você falou, isso. Eu tava louca da Poca, mas daí veio o Big Brother, daí eu parei de gostar. Não, eu ainda gosto da Poca, mas eu perdi a pira, entendeu? Porque virou mainstream. Então acho que talvez eu tenha... Virou mainstream. Não, mas eu botaria Diana Ross. Ou não, eu botaria Hot Stuff. I want some hot stuff, baby, this evening. Que eu acho sexy, eu acho dance, eu acho ok. Acho Kakura, né? Acho Kakura. Exato. Representa também as velhas, é isso. Já que a gente falou tanto de velha hoje aqui, inclusive um beijo pro Thiago Teodoro. A velha que todas amam. Gente... Nair Belo do mundo dos podcasts. Arroz de festa dele, tá em todo. Thiago tem uns 10 podcasts, é incrível. Enfim, gente, chegamos ao final. Chico, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Muito obrigado. Espero que eu adoro. Espero que o seu audiolivro seja mais um sucesso. Eu acabei de voltar pro Storytel aqui, porque eu tinha ano passado feito assinatura, escutei alguns audiolivros, mas acabei de voltar aqui pra escutar Rainhas da Noite também lá. Eu sugiro aos ouvintes fazerem o mesmo. Sim, poquezinhas, façam isso também. Arrasou. Fundamento, a história é boa. Leiam Chico. Vamos gostar de veneno, que eu também amo, mas vamos gostar das nossas, que tem umas veneno incrível aqui. Isso aí. Muito mais Andréa de Maio aí, gente. Essa história que ele contou, nossa, bota veneno no chinelo, bota veneno pra mamar. É isso aí. Né? Bota veneno pra mamar. É isso aí. É assim que a gente termina o POC dessa semana, meus amigos. Bota veneno pra mamar. Um beijo. Chico, obrigado. Ouvintes, até semana que vem. E beijo, obrigado por ouvirem até aqui. Até semana que Beijo. vem. Tchau, tchau. Até ano que vem.